Lembra do caso do pior ministro do Lula, que o cara fez tanta merda, mas tanta besteira, que como presente para o Rio Grande do Sul, Lula decidiu mandar ele para esse estado que acabou de passar por uma tragédia, está tentando se recuperar, para ser o coordenador da reconstrução do Rio Grande do Sul? Então, ele mesmo, o secretário de comunicação, Paulo Pimenta. Paulo Pimenta consegue envergonhar ainda mais o Brasil e a sua própria história, na verdade. Não faz nada, o governo não reage, a própria população tem que salvar a si mesmo. E aí o Paulo Pimenta pega essa oportunidade da tragédia do Rio Grande do Sul e tenta enfiar censura nas redes sociais, porque as pessoas estavam falando que o governo não estava fazendo nada. Paulo Pimenta, então, o Lula, né, numa forma de tentar fazer uma saída honrosa para o Paulo Pimenta, porque ele não aguentava mais a incompetência desse ministro, que é, sim, o pior ministro que nós temos. E, gente, para ser o pior ministro, nesse quadro de ministros que nós temos hoje, o cara tem que ser muito ruim. Aí o Lula decide dar um pé na bunda dele e manda ele lá para o Rio Grande do Sul, para fazer a reconstrução do Rio Grande do Sul. Rapaz, o cara consegue ser tão ruim nisso, tão ruim, que ele está sendo expulso de lá. Ele está prejudicando tanto a imagem do Lula, que é o que aconteceu. Governo Lula vai encerrar Ministério do Rio Grande do Sul e Pimenta retorna a SECOM após desgaste. Ministro tem recebido cobrança no Estado. Órgão deve virar Secretaria da Casa Civil. O que aconteceu? O cara foi lá, só que aí não consegue fazer nada, né? Sem falar que o próprio Lula, né, não está mandando os recursos que ele havia prometido. O Eduardo Leite já falou isso várias vezes. A situação está tão desgastando, está tão ruim para o Paulo Pimenta, tão ruim. Lembrando, Paulo Pimenta foi enviado para lá no intuito de crescer o seu nome e vir como possível candidato ao governo em 2026 do Rio Grande do Sul. Só que o tiro saiu pela culatra. Essa é a definição de tiro que sai pela culatra. Ele tá tão ruim que ele tá desgastando ele mesmo, o Lula, o PT e a esquerda. Tá atrapalhando todo mundo lá. Lula manda ele voltar. Cara, eu tirei o cara daqui porque tava me atrapalhando, tava me prejudicando. Ele tá me prejudicando mais ainda lá. Vou ter que devolver o cara para onde ele saiu. E olha a matéria. Sob forte cobrança em seu domicílio eleitoral, o ministro Paulo Pimenta reassumirá em setembro a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República após 4 meses à frente da Secretaria Extraordinária criada como para a resposta à tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul. O retorno de Pimenta está previsto para 12 de setembro, pouco antes do fim da vigência da medida provisória que criou passa durante o período de calamidade pública provocada pelas enchentes do Estado. Na extensão do prazo, exigir a abertura de uma negociação com o Congresso Nacional. Pimenta assumiu o cargo dia 15 de maio. A medida provisória é válida até 25 de setembro, ou seja, ele está voltando bem antes, quando a medida é automaticamente extinta caso não seja aprovada. Há algumas semanas, o ministro admitiu a aliados que preferiria retornar ao cargo no Planalto, independente da vigência da medida provisória que o designou. A leitura de aliados de Pimenta é que ele ficou em meio a um fogo cruzado no Estado, entre opositores e aliados do governo, e que vai piorar até outubro com a campanha eleitoral. Por que não ajudou muito lá? Porque o Paulo Pimenta foi lá para representar o Lula e reconstruir o Rio Grande do Sul, só que o Lula não está mandando dinheiro, não está mandando fundos e as verbas, a estrutura necessária para a reconstrução do Rio Grande do Sul. E o Paulo Pimenta, incompetente como ele é, porque ele mesmo admite isso nas entrevistas, ele não sabe por onde começar, então ele não tem estrutura, não tem fundo, foi largado lá, porque ele foi colocado numa geladeira para ver se o Lula recuperava um pouco a imagem dele diante do Brasil, e ele responsabilizava o Paulo Pimenta por isso. Só que aí o Paulo Pimenta está fazendo um outro estrago lá, porque ele não está sabendo lidar com a situação. Então o Lula falou, volta essa desgrama para a Secretaria de Comunicação aí mesmo. Com o desempenho considerado tímido na pasta no Rio Grande do Sul, o ministro volta ao Palácio do Planalto sob críticas também ao seu trabalho na SECOM. Por isso, seu retorno desagrada alguns integrantes do governo. Ou seja, o PT não sabe o que fazer com esse cara. Jogou pro Rio Grande do Sul, deu merda. Voltando para Brasília, vai dar merda também. E o que fazer com o Paulo Pimenta? Tira ele. Dá a Secretaria de Segurança, de Comunicação para algum outro mané. Mas vamos ser sinceros, não vou fazer uma defesa do Paulo Pimenta agora. Tem que fazer milagre, tem que ser mágico para conseguir fazer, para melhorar a imagem do Lula diante do povo brasileiro com tanta besteira que o cara faz. Tá aí se apoiando no Maduro, mandando MST pra Venezuela, é Hamas, é Rússia, é uma merda atrás da outra, o cara só enfia os pés pelas mãos, uma besteira do lado do cara lá cantando o hino em gênero neutro.
Não tem como. O Lula é uma pessoa impossível de melhorar a imagem dele. Então não é 100% culpa do Paulo Pimenta. Ele é um incompetente? Ele é um incompetente, mas... E agora, pelo menos, ele vai poder responder pessoalmente aquela questão da super mega licitação das empresas amigas do PT, que foi suspensa também pela CGU, né? Pela Controladoria Geral da União. Que, obviamente, era também um esquema de corrupção, assim como foi o esquema de corrupção do arroz. Ou seja, esse governo não tem nada que salva. Não tem nada que salva. Só que uma coisa interessante, a lealdade, né? O cara é podre, prejudica o Lula, mas o Lula não abre mão dele. Será que o Paulo Pimenta também sabe de algum crime do Lula e por isso que o Lula mantém ele em algum cargo assim, para poder depois projetá-lo como governo do Rio Grande do Sul? Essa é a sensação que a gente tem. Beijo no coração, fica com Deus. Tchau, tchau.